As amigas Abigail Williams e Liberty German, de 13 e 14 anos, desapareceram em uma trilha desativada de trem numa zona rural dos Estados Unidos. Nesse mesmo dia, a Libby havia filmado um homem andando em direção a elas, e essa foi a única e maior evidência que a polícia teve ao longo dos anos. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, e como sempre no comecinho do vídeo eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal antes de continuar aí escutando esse caso. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Abigail Williams, mais conhecida como Abby, nasceu em 23 de junho de 2003, em Michigan, nos Estados Unidos. Ela foi criada pela sua mãe, chamada Anna Williams. A Liberty German, mais conhecida como Libby, nasceu em 27 de dezembro de 2002, em Indiana, também nos Estados Unidos. A Libby foi criada pelos avós e ela era uma ótima atleta. Sua avó, chamada Beck, disse que o sonho da Libby era trabalhar no FBI para resolver crimes. Na época dos fatos, a Abby tinha 13 anos e a Libby tinha 14. As duas se conheceram na escola e se tornaram melhores amigas desde então. As duas estavam na 8ª série na época dos fatos e elas praticavam vôlei e faziam parte da banda da escola. Elas faziam tudo juntas. Ambas eram muito inteligentes e também brincalhonas. A Libby era mais extrovertida, enquanto a Abby era mais reservada. E as duas moravam na cidade de Delphi, que fica localizado no condado de Carroll, em Indiana. A cidade é uma área rural com cerca de 3.000 habitantes, então o local era bem tranquilo, aquela típica cidade do interior onde a maioria das pessoas se conhecem. Perto da extremidade norte da cidade tem uma antiga ponte ferroviária abandonada chamada Monon High Bridge. Em volta do local tem apenas árvores e a ponte, que é de madeira, é uma enorme estrutura de 853 pés de comprimento e é a segunda ponte mais alta do estado. Essa ponte era um local muito conhecido onde os adolescentes das cidades próximas gostavam de ir para tirar fotos e caminhar. E aí, em 13 de fevereiro de 2017, que era uma segunda-feira, as meninas estavam na casa da Libby e elas convenceram seus pais a deixá-las ir até a trilha próxima da ponte para tirar algumas fotos. Então os pais delas deixaram elas irem até lá e a Kelsey, que era a irmã mais velha da Libby, as levou até essa trilha e ela deixou as meninas lá por volta da 1h35 da tarde. E em seguida ela foi para casa de uma amiga. As meninas ficaram ali pela ponte tirando fotos e fazendo vídeos pro Snapchat, e aí às 2h07 da tarde a Libby postou uma foto da Abby andando na ponte. E o combinado era o avô da Libby buscar as meninas por volta das 3 horas da tarde. Às 3h11 da tarde o avô da Libby ligou para ela para dizer que estava chegando ao local combinado para buscá-las, mas ela não atendeu o celular. Ele ficou aguardando as duas meninas aparecerem no local combinado e quando elas não apareceram, de início, o avô da Libby achou que a neta estava sem bateria ou sem sinal no celular. E aí ele pediu para a avó da Libby que continuasse ligando para ela. O Dennis então viu que as duas meninas na verdade não estavam lá. Ele andou toda a ponte para tentar localizá-las, porém, ele não encontrou nenhum rastro das meninas. Sem sucesso, ele ligou para a família dele e também para os pais da Abby, pedindo ajuda para tentar encontrar as meninas. E aí, por volta das 5 horas da tarde, as famílias foram ao local para procurar por elas. Mas eles não encontraram nenhuma pista sequer. Após quase 2h30 de procura, eles decidiram contatar a polícia, que logo de cara já iniciou uma busca junto aos bombeiros. Eles usaram também cães farejadores, drones e equipes de mergulho. O Amber Alert chegou a ser solicitado pelos familiares delas, mas o xerife do condado afirmou que não havia necessidade de tal recurso, já que não aparentava ser uma situação de perigo imediato, e pelo caso também não apresentaram os critérios necessários do Amber Alert, porque inicialmente a polícia e o xerife estavam trabalhando com a possibilidade das meninas terem se perdido dentro da mata. E como eu falei, a cidade era bem pequenininha, então logo vários moradores ficaram sabendo do desaparecimento das duas meninas e também auxiliaram nas buscas. A única pista até então da localização das duas meninas era aquela foto que a Libby postou no seu Snapchat da Abby andando pela ponte às 2h07 da tarde. Uma moradora local alegou que estava perto da ponte no horário do desaparecimento das meninas e afirmou não ter visto nada suspeito pelo local. A busca oficial se estendeu até tarde da noite, mas foi interrompida por conta da escuridão do local naquele horário. Alguns voluntários e familiares continuaram a procura madrugada fora, mas nenhum sinal delas foi encontrado.
No dia seguinte, as buscas oficiais foram retomadas e então, por volta do meio-dia, os corpos da Abigail e da Liberty foram encontrados. Elas estavam nos fundos de uma propriedade privada a 800 metros de onde elas foram deixadas no dia anterior. Algumas autoridades acreditavam que os corpos poderiam ter sido colocados lá depois que as buscas tinham sido canceladas quando anoiteceu. Porém, não existem evidências o suficiente para comprovar essa teoria. E a propriedade onde elas foram encontradas era de um homem chamado Ron Logan, de 77 anos. Ele estava em liberdade condicional após ter sido preso em 2014 por dirigir embriagado. A princípio, ele foi considerado pela polícia como um suspeito, mas o Ron Logan tinha um álibi. Durante o período estimado pela polícia para o homicídio, ele estava em um restaurante local consumindo bebida alcoólica. Ele havia ido de carro até lá e esses fatos violaram a sua condicional, então ele acabou sendo preso novamente, mas foi descartado como suspeito do assassinato das meninas. No mesmo dia, ao final da tarde, o xerife revelou, durante uma coletiva de imprensa, que os corpos encontrados eram de fato das duas meninas e que elas tinham sido assassinadas. Porém, a causa da morte nunca foi revelada. No dia 15 de fevereiro, foi divulgado pela polícia uma foto extraída de um vídeo feito no celular da Libby, provavelmente momentos antes de ser assassinada. E nessa foto mostrava um homem branco com as mãos nos bolsos, vestindo uma camisa marrom, uma jaqueta azul, jeans e um chapéu, e ele estava caminhando próximo delas. O fato dela ter tirado uma foto de alguém desconhecido mostra que ela provavelmente estava preocupada e talvez tivesse percebido que estava correndo algum tipo de perigo. Também foi divulgado, 9 dias após o crime, um áudio que a Liberty tinha gravado de uma voz masculina dizendo, abre aspas, down the hill, que seria algo como desce a colina, como se ele estivesse mandando as meninas descer a colina. O xerife pediu para que o homem da foto se apresentasse para que a polícia pudesse conversar sobre o que ele havia visto e talvez encontrar mais informações sobre o caso, porém ninguém se apresentou na delegacia. A foto divulgada, que na verdade era um print de um vídeo, tinha uma resolução muito ruim e realmente não dá para enxergar com clareza o rosto do homem, mas dava para ver que ele deveria ter cerca de 40 anos e estava vestindo roupas muito pesadas para um dia quente como era aquele dia. A polícia logo em seguida disse também ter encontrado uma outra gravação das meninas onde aparecia alguém as seguindo, mas essa gravação nunca foi liberada para a mídia. No dia 19 daquele mês, o homem da foto se tornou o principal suspeito. Os assassinatos de Delphi, como ficou conhecido esse caso, de início deveria ter sido muito fácil de resolver, porque a polícia tinha a imagem do provável assassino, além de uma gravação da sua voz. Então, com certeza, em uma comunidade tão pequena, logo alguém o reconheceria. Isso é o que todo mundo pensa quando começa a ver esse caso, mas não foi isso que aconteceu. Após a polícia divulgar a gravação da voz e a foto, logo a internet passou a acompanhar de pertinho esse caso, e acabou apelidando o cara da foto como Bridge Guy, que seria o homem da ponte. No dia seguinte, em que os investigadores divulgaram o áudio, a polícia teve que encaminhar dicas sobre o caso para um call center nacional administrado pelo FBI. Só no início de março, o caso já havia recebido mais de 11 mil pistas de todo o país. Então o caso começou a tomar conta da internet e da mídia, com pessoas lançando várias teorias de quem era de fato o culpado e como aquilo havia ocorrido. Vários podcasts começaram a cobrir o caso e não se falava em outra coisa. Ao mesmo tempo, a polícia queria manter o caso quente na mídia, mas eles não queriam divulgar novas informações na investigação. E geralmente a polícia faz isso para não atrapalhar as investigações. Em 17 de julho de 2017, as autoridades divulgaram um retrato falado de um suspeito, feito com base no relato de uma testemunha ocular que estava na região no dia dos fatos. A polícia do estado de Indiana informou ao público em uma entrevista coletiva que as autoridades acreditavam que se tratava do mesmo homem da foto. Ele foi descrito como um homem branco entre 1,67 a 1,77 de altura e que pesava de 80 a 90 quilos e também tinha cabelos castanhos avermelhados. Esse retrato falado abriu as comportas da internet para várias adivinhações. Apenas 2 dias após o esboço vir a público, a polícia começou a alertar os detetives online para parar de divulgar fotos de homens que eles achavam que eram suspeitos, porque as pessoas começaram a pegar qualquer um que tivesse uma pequena semelhança com o retrato falado e começaram a divulgar como um suspeito. E por causa disso, 2 moradores de Delphi sofreram um enorme assédio depois que vários podcasts de crimes reais sugeriram o envolvimento de um deles no assassinato das meninas. Tudo isso com base em nada mais do que especulações.
Já na investigação, os investigadores achavam que provavelmente esse homem da foto era o assassino das meninas e que ele morava em Delphi e conhecia bem a região. Isso porque a trilha era um local bem isolado e só quem morava ali conhecia aquele local. Além disso, onde os corpos foram encontrados era também um local bem isolado e que não era de fácil acesso. Então o assassino de alguma forma teve que obrigar as meninas a ir andando até lá e ele provavelmente sabia o caminho, se ele conseguiu chegar até aquele local. O tempo se passou e a polícia não conseguiu apontar nenhum culpado ao longo dos anos. E aí, um pouco mais de 2 anos após o crime, em abril de 2019, foi liberado pela polícia um vídeo com cerca de 3 segundos, onde mostra o homem da foto andando em direção às meninas. Na verdade, as pessoas perceberam que aquilo que eles divulgaram em um primeiro momento não era uma foto, era um print desse vídeo. E a polícia também liberou o áudio completo, onde dá para ouvir ele dizendo "Guys, down the hill". Então primeiro eles tinham liberado só uma parte desse áudio falando down the hill e depois eles liberaram o vídeo completo acrescentando guys down the hill, que seria tipo, pessoal, desçam a colina. E recentemente, em fevereiro de 2022, foi revelado que, na verdade, esse vídeo original tem cerca de 45 segundos. Porém, a polícia nunca divulgou a gravação completa. Foi divulgado apenas aqueles 3 segundos que aparece ele meio que indo na direção delas. E a suspeita é que a Libby viu aquele homem seguindo elas ali na ponte, e aí ela sacou o celular, começou a gravar e depois guardou o celular no bolso com a câmera ainda ligada. E foi aí que aquele trecho do áudio foi gravado com o homem mandando elas descerem a colina. No momento que o vídeo foi gravado, as meninas estavam no final da ponte. Então elas estavam encurraladas entre o homem e a floresta. E dessa forma elas não podiam caminhar de volta pela ponte. Então as meninas foram de fato encurraladas. É dito que no restante do vídeo, que não foi divulgado, após elas ouvirem a ordem para descer a colina, houve um silêncio quase que completo, enquanto elas marchavam para a morte delas. No momento em que o avô da Libby ligou para ela naquele dia, às 3h11 da tarde, para dizer que estava indo buscá-las, as meninas provavelmente já haviam sido sequestradas. Como eu falei, a polícia em 2017 tinha divulgado o primeiro retrato falado, porém, em 22 de abril de 2019, as autoridades divulgaram um novo esboço do suspeito. Esse retrato falado foi apresentado como um substituto do retrato falado antigo, e a polícia falou que se tratava de um outro suspeito, totalmente novo, que agora era um homem de 20 a 30 anos. O superintendente da polícia do estado de Indiana, chamado Doug Carter, que estava cuidando desse caso, falou que eles estavam mudando para uma estratégia investigativa diferente, mas ele não especificou qual era essa estratégia. Eles falaram que, na verdade, esse segundo retrato falado tinha sido desenhado ainda em 2017, antes do primeiro retrato falado divulgado. E ele falou que foi feito com base em 2 testemunhas oculares que estavam na área no dia do crime. E a polícia continuou durante muito tempo sem dar novas informações sobre o caso. Eles nunca falaram como que elas morreram, e aí alguns podcasts ficaram cobrindo algum tempo esse crime, e aí mais 2 anos se passaram sem qualquer atualização significativa sobre o caso. No dia 6 de dezembro de 2021, a Polícia Estadual de Indiana anunciou que estava buscando informações sobre uma conta falsa de rede social, chamada @Anthony_Shots, dizendo que havia uma potencial conexão não especificada entre essa conta e os assassinatos das meninas de Delphi. Logo depois foi descoberto que um homem de Indiana, chamado Keegan Anthony Line, de 27 anos, era o homem por trás dessa conta. Ele morava na cidade vizinha de Delphi, chamada Peru, também localizada em Indiana. E ele estava preso desde agosto de 2020, acusado de 30 crimes, incluindo exploração e posse de pornografia de menores de idade e também obstrução de justiça. O Keegan foi ligado aos assassinatos quando os investigadores descobriram que ele era o homem por trás desse perfil falso. Ele colocava a foto de um modelo bem bonito nesse perfil, fingindo ser esse modelo, e aí ele usava essa conta para se comunicar com meninas menores de idade. Tudo isso para conseguir fotos delas nuas. Foi descoberto que ele havia se comunicado com a Libby na noite anterior ao seu assassinato e que ele tinha combinado de se encontrar com ela no dia seguinte, no dia em que ela foi assassinada. Na época, ele confessou ter usado esse perfil falso para fazer com que meninas menores de idade enviassem fotos nuas para ele e também que enviasse os seus endereços para ele tentar fazer com que
eles se conhecessem pessoalmente, e ele disse às autoridades que ele encontrava essas meninas no Instagram e depois passava a conversar com elas pelo Snapchat. Ele falou que acreditava ter recebido cerca de 100 fotos sensuais, né, por assim dizer, de cerca de 15 meninas menores de idade. O Keegan foi processado por 25 acusações relacionadas à posse de material de menores de idade e o seu julgamento foi marcado para maio de 2023, para esse ano. E aí, na época em que ele foi ligado aos assassinatos das meninas de Delphi, ele já estava preso e durante um interrogatório com a polícia em março de 2022, ele negou ter qualquer envolvimento nos assassinatos da Abby e da Libby. E ele acabou não sendo acusado pelo crime. E aí, em agosto de 2022, a polícia do estado de Indiana foi vista vasculhando o rio Wabash, localizado na cidade de Peru. E essa cidade, como eu falei, fica bem próximo ali da cidade onde as meninas foram assassinadas. Logo surgiu a suspeita de que a polícia estava à procura de novas evidências do assassino das meninas de Delphi. Porém, novamente, a polícia não esclareceu o porquê que estavam vasculhando a área e nem se tinham encontrado alguma nova evidência. E como eu falei, durante anos, a polícia se recusou a dizer como que as meninas tinham morrido e revelou muito pouco ou até mesmo quase nada de detalhes sobre a cena do crime e também sobre as investigações. Porém, um podcast chamado The Murder Sheet conseguiu acesso a um pedido de mandado de busca que havia sido arquivado por um agente do FBI que estava investigando os assassinatos em 2017. O relatório estava parcialmente redigido e havia sido feito para realizar uma busca na casa do Ron Logan, o dono da propriedade onde as meninas foram encontradas mortas. Nele, o agente do FBI registrou que as meninas perderam muito sangue durante suas mortes e que provavelmente o assassino tinha movido seus corpos de lugar e que havia levado algum tipo de lembrança do local. E pela primeira vez, o relatório também revelava que as meninas haviam sido mortas por algum tipo de arma. E ainda segundo esse relatório, o assassino teria ficado coberto de sangue das vítimas na sequência dos assassinatos. Tudo isso devido à grande quantidade de sangue perdida pelas vítimas no local do crime. Então essa foi a primeira vez que veio a público mais detalhes sobre a cena do crime. Esse relatório é um pedido de mandado de busca e ele cita várias queixas de que o Ron Logan era um homem muito violento com as mulheres e que possuía várias armas, incluindo revólveres e facas. Além disso, ele tinha mentido o seu álibi apresentado em 2017. Como eu falei, lá em 2017 ele tinha falado que estava em um restaurante local e estava na presença de um amigo, porém os dados de localização do celular dele o localizaram próximo da trilha onde as meninas foram vistas pela última vez. No relatório, o documento também diz que sua voz não era inconsistente com a voz do homem capturado no vídeo feito pela Libby. Então, traduzindo aqui para vocês, a voz dele poderia ser parecida com a foto do homem capturado no vídeo feito pela Libby. Mesmo assim, o Ronald Logan, que era o nome dele inteiro, nunca foi acusado pelo crime e acabou morrendo em 2020, antes que esse caso fosse solucionado. E aí, em outubro de 2022, o andamento do caso mudou completamente. Isso quando aconteceu uma prisão bem surpreendente e também bem confusa. Em 26 de outubro de 2022, as autoridades prenderam um morador de Delphi chamado Richard Allen, que tinha 44 anos na época dos fatos, e hoje em dia ele tem 50 anos. Em 31 de outubro de 2022, a polícia do estado de Indiana anunciou que o Richard havia sido acusado pelo assassinato da Abby e da Libby. Esse homem era um funcionário de uma farmácia ali da cidade e não possuía antecedentes criminais. Ele é um homem casado e tem uma filha já adulta. A casa da sua família ficava a menos de 5 minutos de carro de onde os corpos da Libby e da Abby foram encontrados. De acordo com registros online, ele viveu em Delphi desde pelo menos 2006 e em Indiana durante toda a sua vida adulta. As autoridades confirmaram a prisão em uma coletiva de imprensa, porém sem revelar novos detalhes. E aí, logo foi revelada a conexão do Richard Allen com o crime. Ele tinha ido à polícia em 2017, logo após os assassinatos, e se identificou como tendo estado na ponte no dia 13 de fevereiro, no dia do crime. E ele falou que ficou lá por cerca de 2 horas e que tinha ido até lá para observar os peixes. Ele falou que estava usando jaqueta azul e calça jeans, exatamente como o homem da ponte foi filmado pela Libby. Quando o Richard foi questionado pela polícia, ainda não tinha sido divulgado as imagens do homem da ponte, então o Richard não sabia que ele tinha sido filmado por uma das vítimas. E aí, com essa nova informação, a questão que muitas pessoas levantaram foi
que se ele tinha se apresentado para a polícia dizendo que estava próximo da cena do crime no dia dos fatos, por que a polícia demorou 5 anos para investigar esse homem? Saiu um boato na mídia de que o FBI era o culpado disso. Isso porque algum funcionário do FBI teria arquivado erroneamente a investigação sobre o Richard Allen na época do crime. A polícia revelou que na época dos fatos, várias declarações de testemunhas oculares que afirmavam ter visto o homem da ponte no dia do crime batem exatamente com o perfil do Richard Allen. Então, supostamente o Richard teria encontrado as meninas na ponte por volta das 2 horas da tarde, e aí uma mulher, que era a testemunha ocular, afirmou ter passado por um homem na estrada por volta das 4 horas da tarde usando casaco azul e calça jeans, e que parecia estar todo enlameado e ensanguentado, bem próximo ali da cena do crime. Outra testemunha mencionou que um carro estava estacionado de forma que parecia que queria esconder a sua placa, bem próximo da ponte. Os investigadores disseram que a descrição do veículo correspondia a um veículo que o Richard possuía em 2017. A própria esposa do Richard Allen afirmou para a polícia que, de fato, o seu marido tem uma jaqueta azul bem parecida com o que o homem da ponte estava usando nas imagens recuperadas no celular da Libby. Após a prisão do Richard, a polícia disse que no vídeo gravado pela Libby é possível ouvir uma das meninas dizer gun, que seria arma. Isso quando aquele homem se aproximou delas e ordenou que elas descessem a colina. Então, isso leva a crer que o assassino estava armado, e quando ela viu a arma, ela falou gun. Os investigadores também revelaram que encontraram uma bala que não havia sido utilizada, que correspondia a uma arma calibre .40 a menos de meio metro de distância do corpo de uma das vítimas. Foi feita uma busca na casa do Richard após sua prisão, onde foram apreendidas botas, facas e uma arma calibre .40. E após um teste, foi possível determinar que a bala era correspondente à arma que o Richard tinha na casa dele. Desde então, o Richard está preso. Em 2 de dezembro de 2022, a juíza do caso emitiu uma ordem de silêncio até janeiro de 2023. E até agora, pelo que eu pesquisei, essa ordem de silêncio permanece. Então o caso está sob sigilo, o que significa que não haverá mais informações até o julgamento. Os advogados de defesa dele pediram que o julgamento não ocorresse no condado de Carroll, para que os jurados escolhidos não tenham tido suas opiniões afetadas pela divulgação da mídia sobre o caso. O julgamento havia sido agendado para março desse ano, mas teve que ser adiado e aguarda uma nova data. Então, até agora, aparentemente, o principal suspeito desse caso é o Richard, é o homem que parece que tem mais evidências de que ele estava lá na cena do crime, e também tem um perfil bem parecido com o homem da ponte que foi filmado. A polícia acredita que o assassino não agiu sozinho, então pode ser que tenham mais pessoas envolvidas nesse caso, e a polícia não esclareceu se talvez o Ronald Logan, o Keegan e o Richard Allen agiram em conjunto nesse crime. Porque, pelo que eu pesquisei do caso e pelo que eu trouxe aqui de evidências para vocês, parece que os três têm muitas conexões com o assassinato. Porque o Ronald Logan mentiu o seu álibi e as meninas foram encontradas dentro da sua propriedade. O Keegan entrou em contato com uma das meninas um dia antes do crime e combinou de encontrar uma delas no dia do crime. E o Richard Allen estava vestido no dia do crime exatamente como o homem da ponte foi filmado. Então, talvez os três tenham agido em conjunto nesse crime, mas a polícia não esclareceu isso. Como eu falei, durante todo esse caso, a polícia falou muito pouco sobre o que eles descobriam ao longo dos anos. Eles ocultaram muitas informações, talvez para evitar que o suspeito fugisse, ou talvez para ocultar qualquer erro que a polícia poderia ter tido ao longo do tempo, como, por exemplo, ter arquivado a investigação contra o Richard Allen. Então, eu tentei coletar aí o máximo de informação sobre esse caso, que é bem misterioso, para trazer aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui para mim nos comentários quem você acha que é de fato o assassino das meninas, ou se foram os três juntos, ou se foi só um deles. Deixa a sua teoria aqui para mim, que eu quero muito saber. Espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo caso.